Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago e essa daqui é a prova que foi realizada hoje, tá? Hoje é dia 20/10/2024, a prova para entrar no IFMS em 2025, tá bom? Essa daqui vai ser uma correção extraoficial, um gabarito extraoficial, não saiu o resultado ainda, mas para você matar um pouquinho a ansiedade, eu já vou resolver para vocês. Beleza? Então, essa daqui é uma imagem que me mandaram lá no Instagram e eu vou corrigindo utilizando elas. Tudo bem? Então vamos lá. E agradeço também para quem enviou lá para mim, enviou também pelo WhatsApp. Agradeço, foi muito bacana e é graças a você que a gente está fazendo essa correção aqui. Vamos lá, pessoal. Questão número 11, né, da área de matemática. Para manter a conversa entre dois amigos, que são alunos do IFMS Campus de Ponta Porã, bem restrita em relação aos demais alunos, eles costumam utilizar codificações nas mensagens. Então aí vai ter um código, né, que eles vão utilizar. Vamos entender qual é esse código. Supondo que as codificações em certa mensagem foram descobertas, sendo, quando for vogal, substitui por um número par entre 15 e 17. Ou seja, vai substituir pelo número 16, correto? Quando for par, né? O par entre 15 e 17 é o 16. Quando for consoante, substitui pelo número 5. Consoante, substitui pelo número 5. Na sequência, é realizada a média aritmética simples, tá bom? É aquela que você pega todos os valores, soma e divide pela quantidade. Tranquilo? Resultando num valor numérico. Nessas condições, analise a resposta do questionamento a seguir e indique qual a resposta indicada por eles. Pergunta: qual é o horário que será a prova de matemática? A resposta é essa daqui: LNMEMG Feng, né? Ling Ming Feng. Sabendo que o professor Lin é um dos professores de matemática do campus, a resposta dada pelos alunos refere-se a qual horário, tá? Bom, pessoal, aqui ele está querendo que você verifique, né? Substitua essas letras aqui, ó, pelos códigos. Quando for vogal, é 16. Quando for consoante, o número 5. E é isso que nós vamos fazer. Só para a gente adiantar, quantas vogais nós temos aí? Quantas vogais? Nós temos uma, duas, três vogais. Quantas consoantes nós temos? Nós temos, deixa eu mudar aqui de cor, o L, o N, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Bom, quando é vogal, você vai substituir por 16. Ou seja, se eu tenho 3, então eu vou multiplicar por 3 vezes 16. E se eu tenho 8 consoantes, e cada consoante vale 5, basta eu fazer 8 vezes 5, que a gente já sabe que é 40. Tá bom? E o 3 vezes 16 ali, dá pra gente 48. Então a gente tem um total ali, se a gente for somar todos os valores, de 48 mais 40 dá 88, correto? E quantas letras eu tenho no total nessa palavra? Só eu somar aqui, ó, que eu já tenho anotado a quantidade, 3 e 8, correto? 3 mais 8 é 11. Se eu somar aqui dá 11. Então a minha soma deu 88 e eu tenho 11 letras. Então, para eu saber a média aritmética simples, basta eu fazer o quê? Pegar o 88 e dividir por 11. 88 dividido por 11 vai dar um total de 8, correto? É isso aí. Então, primeira questão, letra B. Vamos lá para a próxima. Ó. A Praça dos Girassóis, localizada em Palmas, Tocantins, é uma das maiores praças urbanas do mundo, de formato retangular. Importante isso aqui, tá? Formato retangular. Por que é importante? Porque isso já garante pra gente que nós vamos ter as medidas assim, ó. Essa medida aqui é igual a essa outra, né? Essa medida aqui é igual a essa outra. Isso nos garante. A gente já tem isso como garantia. Perfeito? Ela conta com aproximadamente 570 mil metros quadrados. Então temos a ilustração aqui. Eu já vou colocar aqui, ó, metros quadrados.
Perfeito? Isso é referente à área, tá? E abriga toda a sede do governo estadual. De férias em Palmas, Chico Bento resolveu fazer uma caminhada ao redor da praça. Então, se ele vai caminhar ao redor da praça, a gente está falando aqui do que? Perímetro. Correto? Sabendo que o maior dos lados de um retângulo, que representa a praça, mede cerca de 600 metros. Então, o maior é 600. Então, se eu tenho aqui a minha ilustração, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 600 está aqui. Tudo bem? Calcule quantos quilômetros, já vou marcar aqui também, que é importante, Chico Bento caminhará ao completar uma volta só ao redor da praça. Tá bom? Então, nós temos ali a nossa ilustração. E aí, é o seguinte, nós temos a área e nós temos um dos lados. Como é que eu calculo a área de um retângulo, já que está falando que é um retângulo? É base vezes altura. Eu tenho a base, não tenho altura, mas eu tenho a resposta, certo? Ó, a área é igual a base vezes a altura, correto? Qual é a minha área? Aqui dali, ó, 570,000. A minha base, 600. A minha altura é o que eu quero descobrir agora. Para que eu quero descobrir agora? Porque eu quero calcular o perímetro, tá bom? Deixa eu só dar uma pausa aqui e melhorar essa imagem. Pronto, acho que melhorou um pouquinho a imagem para vocês, né? Tava muito estourada. Então, continuando, né? Nós, para calcularmos a área, nós multiplicávamos base com altura. A área a gente já tem. A base a gente já tem, faltou calcular a altura. Então, é uma equação, tá? Falta eu passar os 600 para lá. Então, eu vou ter que fazer essa conta aqui, ó. 570.000 dividido por 600, tá bom? É isso que eu vou fazer aqui agora. Então, vamos lá. Já posso vir aqui, ó, e cancelar 2 zeros, né? Então, é a mesma coisa que eu calcular 57002 zeros ali, dividido por 6, tá bom? Então, eu pego 57 dividido por 6, dá pra gente, deixa eu aumentar aqui, 57 dividido por 6, dá pra gente aqui 9, né? O próximo ali é 9, e 9 vezes 6 dá 54. 7 menos 6 é 3. E desce o zero. Aqui fica 30. 6 vezes que número que dá 30? 6 vezes 5. 30, 0, 0. Abaixa o zero. Baixou um zero ali, baixou um zero aqui. Então, o outro lado é 950, tá? Só que, peraí, eu tô vendo aqui um negocinho. Bom, tá meio estranho aqui, porque, olha aqui, bem nessa parte que eu vou marcar, ó. Sabendo que o maior dos lados de um retângulo representa a praça, mede 60 metros. Pessoal, ali tá falando que o maior lado é 60. 600, melhor dizendo. Porém, o maior lado a gente acabou de ver aqui, que é 950, né? Então, tem alguma coisa errada aqui, ó, nessa informação, tá bom? Ela não vai atrapalhar a nossa correção, porém, você pode entrar com recurso aí e falar, olha, o texto dessa questão está falando que o maior lado é 600, sendo que o maior lado é 950. Tá bom? Então, tem erro aí na hora de escrever. Tá? Isso não vai atrapalhar a nossa correção, não, mas já está errado aquele maior que deveria ser menor. Aqui deveria ser, ó, substituído pela palavra menor. O menor lado é 600, tá? Porque, ó, se eu fosse calcular a área aqui, 600 vezes 950, dá esse cara, tá bom? Então, eles acabaram ali errando aquela palavrinha. Vamos continuar, tá bom? Pode ser, então, vou voltar a falar para você, pode ser que essa questão aqui pode ser anulada, tá? Pode, é uma possibilidade. Depende que alguém está avaliando lá do Instituto Federal fala assim, ó, esse errinho aí não atrapalhou em nada, tá? Depende de quem está julgando. Eu acho que não atrapalha, porém tá errado ali, né? Enfim, aí fica a cargo de você elaborar um recurso para entrar com essa questão, se você achar interessante. Vamos continuar aqui? Então, olha só, descobrimos os dois lados. Ele quer saber quantos quilômetros o Chico Bento caminhará para completar uma volta ao redor da praça. Então, ele quer saber aqui qual é o perímetro. Então, aqui também é 600 e aqui também é 950. É só eu somar esses caras todos, ó.
600 com 600, 1.200. Correto? 950 mais 950, né? Dá para nós aqui 1.900. Se fosse 900, dava 1.800, isso aí. Somando aqui, aqui fica 1, sobe 1. 3.100 metros, tá? Importante isso, porque aqui está em metro quadrado, quer dizer que também é 600 metros, tá tudo em metro. A pergunta é quantos quilômetros? Então eu tenho que transformar metro em quilômetro. Então vamos lá na tabelinha. K, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Tá bom? Deixa eu separar assim. Ó. Isso. Eu estou aqui em metro, né? E eu quero a resposta em quilômetro. Então, eu estou voltando 1, 2, 3 casinhas. Então, é como se existisse uma vírgula aqui, ó. E ela voltasse 3 casinhas. Voltasse 1, 2, 3. Iria ficar 3,1. Opa, 1 aqui, km. Perfeito? 3,1 km. Letra B também. Vamos lá para a próxima. Ó, a questão 13. Pedro, ao perceber que seu veículo apresentava um barulho estranho ao efetuar curvas provenientes preventivamente, antes que ele quebre, resolveu levar ao seu mecânico de confiança para fazer os ajustes necessários. Chegando lá, o mecânico, após fazer o diagnóstico, confirmou que o problema estava na junta hemocinética. Sabe o que é junta hemocinética, gente? É aquilo lá que você dirige assim, o carro. É o responsável por virar a roda do carro, tá bom? Isso é a junta hemocinética. E passou o orçamento da seguinte forma. A oficina, tal, o orçamento. A junta hemocinética custa R$300, tá? Aqui tá 300, tá bom? Vou colocar assim para ficar mais claro para vocês. R$300. E a mão de obra do serviço por hora é R$50 hora, beleza? Sabendo que a substituição da peça defeituosa foi executada em 3 horas, qual o valor a ser pago por Pedro? Bom, é o valor da peça, você concorda? É o valor da peça mais 3 vezes o horário da mão de obra. Vou colocar aqui, ó, mão obra, beleza? MO. Então, quanto que é 3 vezes a mão de obra? Se a mão de obra custa 50, 3 vezes vai dar 150 que ele vai pagar de mão de obra. Então, ele vai pagar R$300 pela peça, mais 150. Vai pagar R$450 no total. Alternativa correta, letra D. Vamos lá para a próxima. Aqui, tá acompanhando aí? Tá conseguindo acompanhar, gente? Tá tranquilo? Tá acertando aí? Eu quero que você poste aqui quantas que você acertou no total. Se você estudou comigo, se você se preparou também, se você conseguiu acertar bastante questões, se você gostou da preparação que a gente preparou aqui no canal esse ano, comente aqui embaixo. Fala aí pra gente saber mais ou menos quanto que o pessoal está acertando em matemática ou na prova inteira, melhor dizendo, e de que cidade que você é. Você está concorrendo ao Instituto Federal de qual cidade? Vamos lá? Questão 14. João participou de um jogo em que precisava adivinhar o sabor de diferentes doces. O prêmio seria fornecido no momento em que o João atingisse 5 pontos. A cada acerto, ele ganhava 2 pontos. E a cada erro, ele perdia 3 pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Acerto, o que acontece com acerto? Ele ganha 2 pontos. Cada erro, ele perde menos 3 pontos. Correto? Sabendo que João conseguiu acertar o prêmio ao adivinhar o 10º doce, qual é a razão, ou seja, qual a divisão entre o número de doce que ele acertou e o que ele errou? Então, ele quer saber o valor do acerto sobre o valor do erro, tá bom? Para resolver essa questão aqui, a gente tem que fazer as seguintes equações, tá? Nós temos que escrever as seguintes equações. Pensa comigo, se ele acertou e errou, você concorda que ele acertou e errou, né? Porque se ele só tivesse acertado, vamos lá. Vamos imaginar que ele tivesse feito ali só acertos, né? Se ele tivesse feito só acertos. Ele acertou na 10ª, então ele teria 20 pontos ao invés de 5, né? Então, ele não só acertou, ele também errou.
Você concorda? Então, somando a quantidade que ele acertou mais a quantidade que ele errou, isso aqui tem que dar, né, 10 rodadas. Você concorda comigo? Acerto mais o erro vai dar 10. Tranquilo? Beleza? Cada acerto vale 2 pontos. Então, eu vou colocar assim, ó, cada acerto vale 2 pontos. E cada erro, você perde 3 pontos. Então, 3 erros. E o total de pontos que ele fez foi 5. Entendeu as equações? Acerto mais o erro dá 10. Por quê? É o décimo doce. Ele não só acertou e ele também não só errou. Ele acertou e errou e chegou ao décimo doce. Perfeito? E a segunda equação refere-se à pontuação. Ó. Cada acerto é 2 pontos. Então eu coloquei 2 para cada acerto. E cada erro ele perde 3. Então eu coloquei menos 3e. Menos 3 vezes o que ele errou. Perfeito? E a pontuação dele deu 5 no total. Então, as duas equações estão montadas. O que eu vou ter que falar com você aqui antes? Isso aqui é um sistema, tá? Eu consegui resolver através de sistema de equação do primeiro grau. E outro alerta aí sobre o Instituto Federal. Não estava no edital sistemas de equação do primeiro grau. Estava equações do primeiro grau. É uma outra questão que também você pode entrar com recurso. Tá? Você pode colocar, ó, não constava lá sistema de equação do primeiro grau. Apesar de que dá para a gente resolver através do método da substituição aqui que eu vou resolver por L e vai dar a resposta, tá bom? Mas é outra questão aí que, assim, sendo bem sincero, eu não colocaria na prova porque eu não coloquei sistemas no edital. Perfeito? Vamos continuar aqui? Então, ó, o que eu vou fazer aqui nessa primeira equação, nessa daqui. Eu vou pegar esse ezinho e vou mandar lá para o segundo membro. Por quê, professor? Para ficar isolado, porque eu vou utilizar essa segunda, ó. Está escrito 2a menos 3e igual a 5. É uma equação que tem duas incógnitas, tem o a e tem o e. Se fosse só com uma incógnita, eu conseguiria resolver. Então, eu preciso tentar eliminar uma das incógnitas, ou o a ou o e. Então, é isso que eu vou fazer na outra equação. Então, eu pegando esse e e mandando para cá, vai ficar assim, ó, a é igual a 10 menos o e. O a é esse valor. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui nessa equação e substituo nesse a esse valor aqui, ó. Eu estou falando que o a vale 10 menos e. Então, eu vou e substituo. Então, minha equação vai ficar exatamente assim, ó, 2a menos 3e igual a 5, né? Eu falei para você que eu ia substituir esse a, então eu estou apagando ele e colocaria no lugar o 10 menos o 5. Opa, melhor, 10 menos o e. Perfeito? E aí eu resolvo, porque agora eu tenho uma equação que só tem uma incógnita. Qual que é a incógnita? A letra E. Então eu consigo resolver. Então aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, distribuo. 2 vezes 10 vai dar 20 aqui, 20. 2 vezes E vai dar menos 2E, menos 3E é igual a quanto? A 5. Tá bom? E aí eu resolvo aqui. Essa continha aqui, ó, vai dar menos 5E. E esse 20 eu mando lá para o segundo membro. Então, fica 5 menos 20. Menos 5E é igual a menos 15. Correto? Aqui eu vou terminar. Ó. E é igual a menos 15 dividido por menos 5. Vou mandar para cá, tá? E é igual a quanto? Ó, menos com menos vai ficar mais, então a resposta 15 dividido por 5 é 3. E igual a 3. Tá bom? Então, quantas vezes ele errou? Ele errou 3 vezes. Contando os acertos mais os erros, eu tenho 10. Então, se eu sei que ele errou 3, ó, é só eu fazer aqui, ó. Né? Ele acertou 10 menos E. 10 menos 3. Então, ele acertou 7. Correto? Ele acertou 7. Então, qual é a razão, a divisão entre o número de doces que ele acertou e o número que ele errou? Que a gente já tinha anotado aqui, ó. Ele acertou 7. E ele errou 3. Então, é 7 terços. Certo? 7 terços. Ó, dica para você aí que talvez na hora da prova ali não tenha conseguido fazer.
Era só você, mais ou menos, eu chutaria, tá? Eu olharia as respostas e pensaria, poxa, foi no 10º doce, né? Entre acerto e erro. Qual das frações ali soma 10, né? A única que soma 10 ali, ao meu ver, é a letra C, que é exatamente a resposta. Eu iria mais ou menos por aí, se eu não soubesse resolver. Tá bom? Vamos lá na próxima questão. A necessidade energética total, NET, representa a quantidade total de energia, de calorias, que o indivíduo precisa consumir em um dia para manter suas funções vitais, realizar suas atividades físicas e promover a saúde. Essa quantidade varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como idade, sexo, peso, altura, nível de atividade física e composição corporal. A forma do cálculo do NET, olha lá, vou até escrever aqui, ó, NET é igual ao produto. O que é o produto, pessoal? Produto é o quê? Multiplicação. É a multiplicação do GB, gasto energético basal, pelo FAF, melhor dizendo, FAF. Perfeito. Essa multiplicação aqui. Fator de atividade física. Certo? Isso aqui tem a fonte, tal. Interessante. Considerando a tabela abaixo, assinale a alternativa que melhor enquadra um atleta amador com a sua NET de 320 calorias e uma GB de 1.700 calorias. Então eu vou substituir, tá? Eu vou substituir aqui, ó, esses valores aqui na nossa fórmula. Então eu tenho que o NET é 3.200. Então eu vou colocar aqui, ó, 3.200. O GB 1.700. E o FAF. Perfeito? O FAF a gente quer descobrir. Qual das categorias apresentadas melhor define um atleta amador citado no enunciado? Então, na verdade, você quer descobrir ali qual que é o fator dele, né? Qual que é o FA, é o fator de atividade física dele. Se ele é sedentário, se ele é levemente ativo, moderado, muito ativo e extremamente ativo. O interessante é a gente analisar esses números, tá bom? E já a gente analisa a tabela. Vamos focar aqui, ó. Vamos focar aqui. Então, como é que eu resolvo essa equação? Vamos imaginar. Se fosse assim, ó. Era só pegar esse cara e mandar para cá, dividindo. E é isso que a gente vai fazer. Pegar esse cara e dividir. Correto? Esse dividido por esse outro. Então, vai ficar 3.200 dividido por 1.700. É o fator FAF, fator de atividade física. Aqui eu consigo já cortar 2 zeros, ok? E faço a divisão. 32 dividido por 17. 32 dividido por 17, a gente já começa com o número 1. Tudo bem? Porque se fosse por 2, já dava 34, tá bom? Então, não dá para a gente fazer por 2, tem que ser diretamente por 1. Certo? Então fica 17 aqui, aquela história do pega emprestado, né? Aqui vai pegar emprestado, aqui fica 2, aqui fica 1. 12 menos 7 dá um total de 5. E 2 menos 1, 1 aqui também. Adiciona um zero, adiciona a vírgula. Então se eu fizer 17 vezes 8, 17 vezes 8 dá um total de 136. Certo? Faça a substituição aqui. Faça a substituição não. Faça a subtração. Aqui fica 4, aqui fica 10, aqui fica 4, aqui fica 1, aqui fica 0. Adiciono um zerinho novamente. E esse número aqui já era por 8. Eu vou colocar o 8 aqui também. 136. Enfim, continua a minha continha aí. Já vimos que vai dar uma conta. Já vou até aparecer aqui. A gente já viu que vai dar uma conta aí que não vai estar na nossa tabela. Mas só por aquela aproximação já dá para a gente identificar onde que aquele indivíduo está. Você concorda? Esse valor aqui, ó, 1,88, a gente já consegue identificar ali na tabela. Como que a gente vai identificar ali na tabela? Vamos analisar comigo. A minha interpretação, tá bom? Pode ser que o Instituto Federal tenha uma outra interpretação. A minha
vai ser da seguinte maneira, ó, toma água, viu, gente? O tererézinho também, né? Ó, vamos analisar aqui. Vamos imaginar, aqui nós estamos falando do fator de atividade física, certo? Eu interpretei da seguinte maneira: menores do que 1,2 é sedentário. Entre o 1,2 e esse cara aqui, ele é levemente ativo, correto? Entre esse cara aqui e esse outro, ou que se aproxima mais, vão dando esses caras, correto? O 1,88, ele está mais próximo, ele está aqui, ó, você concorda? Ele está exatamente aqui, 1,88. Mas ele está mais próximo desse cara ou desse outro cara? Na minha interpretação, ele está mais próximo do extremamente ativo, porque 1,88 está muito próximo do 1,9. Você concorda comigo? Está muito próximo ali, gente. Está a 0,02, né? Então está muito próximo. Eu colocaria como gabarito o extremamente ativo. Então por isso que eu marco aqui extremamente ativo, porque o valor deu muito próximo. Deu muito mais próximo desse daqui. Já, ó, vou colocar aqui, ó, 1,88 tem como proximidade 0,02, né? Se eu fosse comparar aqui a 1,88, ele tem aproximadamente, que a proximidade, melhor dizendo, a proximidade de 0,155 aqui, ó. Então quer dizer que ele é muito mais próximo aqui, certo? Ele é muito mais próximo do extremamente ativo, certo? Vamos lá para a próxima. Ó, deixa eu só voltar aqui. Essa daqui me gerou uma leve dúvida, tá? Uma leve duvidazinha. Pode ser que tenha uma surpresa aí na hora do gabarito, mas eu tenho 99% de certeza que é esse daí. Se eu fosse fazer a prova hoje, eu colocaria aquela dali, tá bom? Beleza? É porque não deu o número exato, exatamente, né? Então a gente fica assim. Observe que o banner a seguir não. O banner a seguir possui um erro relacionado ao teorema de Pitágoras. Opa! Lembra do Pitágoras, gente? Pitágoras é aquele triângulo, certo? E aí nós tínhamos aqui a hipotenusa, o cateto e o cateto. E a fórmula do teorema de Pitágoras era o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Os meus alunos ali, eles estão lembrados disso aí, né? Eu bati muito na tecla sobre o teorema de Pitágoras, tá? Utilizando aí o triângulo retângulo, que tem que estar muito atento que é a hipotenusa, o cateto e o cateto, certo? Então, vamos lá, ó. Analise a área circulada na imagem, que é essa daqui, tá bom? Então, identifique o erro e assinale a alternativa que demonstra a representação correta no caso do triângulo apresentado. Então, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, correto? E aí ele mandou errado, né? Ele colocou aqui, ó, o cateto. Ele colocou o cateto ao quadrado é igual ao B, né, que é outro cateto ao quadrado, mais a hipotenusa ao quadrado. Então ele errou aí, né? Ele, inclusive essa imagem aí eu tinha postado no meu Instagram, tá? É @tiagarruda, beleza? Eu tinha postado essa imagem aí perguntando pro pessoal, e qual que é o erro da imagem, né? Inclusive caiu ela aí, coloquei há uns dias atrás. Qual que é o erro aí da representação, né? No triângulo retângulo apresentado, a hipotenusa A seria igual a raiz de B. A hipotenusa A, nem a hipotenusa, o A aqui seria o cateto. Então já não é essa alternativa, certo? Então já não é nada a ver. No triângulo retângulo apresentado, a hipotenusa C, será que é a hipotenusa? A hipotenusa C, beleza. Eu vou desenhar aquela imagem lá, né? Vou desenhar para a gente não ficar subindo toda hora. CAB. Aí ele escreveu assim, tá? Né? Ele copiei
Copiei aqui, tá bom? Então, no triângulo retângulo apresentado, a hipotenusa C, esse cara aqui, seria igual a raiz de B? Não, não seria igual a raiz de B, não. Não seria igual a raiz de B, não tem raiz de B. O Czinho aqui tinha que ser quem? Igual ao A ao quadrado mais o outro, o Bzinho ao quadrado. Essa é a resposta correta, tá? Não tem raiz. Esse papo de raiz não tem. No triângulo, letra C, no triângulo retângulo apresentado, a hipotenusa C, beleza, seria igual a raiz de B? Não, gente, não tem raiz de B. Começou com raiz de B, tá errado. No triângulo retângulo apresentado, a hipotenusa C ao quadrado, legal, é igual a raiz de B. Gente, não tem raiz de B. Não tem raiz de B. No triângulo retângulo apresentado, a hipotenusa C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o A ao quadrado. C ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Professor, mas ali está falando que é o B primeiro. Mas não tem importância, tá, pessoal? Aqui não tem importância. Porque aqui, ó, poderia ser assim também, tá? Não tem importância. Imagina, você está somando o número 1 com 2. E o 2 mais o 1 é a mesma coisa. Não tem importância a ordem ali. Tudo bem, é uma propriedade, inclusive, da adição. Lá do nosso curso, eu bato na tecla sobre essa propriedade. Bom, vamos lá para a próxima. O valor da expressão raiz de 50 menos raiz de 18 mais raiz de 98 mais raiz de 2 é igual a qual valor? Bom, pessoal, isso aqui é um probleminha que nós temos que fazer decomposição em fatores primos e trabalhar com os números. Vamos fazer a decomposição aqui? Então vamos começar com a raiz de 50, né? Raiz de 50, eu vou decompor os 50. Pego os 50, passo uma linha e começo a fazer divisões. Divido por 2, vai dar 25, por números primos, tá? Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 8 não, 9 não, 10 não, 11, 11, enfim, continua por aí. Aqui dá para eu dividir por 2? Já foi, né? Não dá mais. Por 3 também não dá mais. Por 5, dá para dividir por 5, aqui fica 5, 5, 1. Tudo bem? Olha que legal. Eu tenho aqui um 2 vezes um 5 ao quadrado, correto? Esse valor aqui eu posso substituir por esse 50. Então fica assim, ó. 2 vezes 5 ao quadrado. Perfeito? Lá da nossa propriedade de raízes, nós temos uma propriedade que eu posso escrever assim, ó. Raiz de 2 separadinho. E eu tenho outra propriedade que eu posso cancelar a raiz com esse 2 aqui de dentro, ficando apenas o número 5. E aí eu posso inverter, né? Que o jeito mais comum de se escrever é 5 raiz de 2. Tá bom? Então, esse carinha aqui, ó, eu posso substituir por 5 raiz de 2. Bom, agora vamos lá no 18. Vamos fazer o mesmo procedimento. Escrevo aqui o 18 e decomponho. Dá para eu dividir por 2, fica 9. Dá para eu dividir por 2? Não, por 3 agora. Por 3, 9 dividido por 3 dá 3. O 3 dá para dividir por 3? Dá. Então fica 1. Aí eu fico da mesma maneira aqui, ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Quando eu tinha no anterior, eu tinha isso aqui, não tinha? O que resultou? O cara que está ao quadrado, aqui, ó, ele saiu lá para fora. Você concorda? Ó? Ele saiu lá para fora e a raiz ficou apenas no cara que não estava ao quadrado. Então, ó, que é esse carinha aqui de cima, resultou nisso aqui, ó. Você concorda? Ó, o cara que estava ao quadrado ficou aqui fora sem a raiz e o cara que não está ao quadrado continuou dentro da raiz. O que vai acontecer aqui? A mesma coisa. O cara que está ao quadrado vai ficar lá fora e o cara que não está ao quadrado vai ficar dentro da raiz. Então, o raiz de 18 eu posso substituir por esse carinha 3 raiz de 2. Gente, eu estou passando meio rápido mesmo, só para matar mais a curiosidade. Eu não estou aprofundando, tá? Raiz de 98. Vamos fazer aqui, ó. 98 dá para dividir por 2. 98 dá para dividir por 2? Dá 49. 49 dá para dividir por 3? Não. Por 5? Não. Por 7. Fica 7 por 7, fica 1. Da mesma história, ó. 2 vezes um 7 ao quadrado. O que acontecia? O cara que está ao quadrado fica lá fora
E o cara que não está ao quadrado fica lá dentro. 7 raiz de 2. Mais o próprio raiz de 2. O raiz de 2 você não vai fatorar, professor? Não. E eu quero que você observe ali o que eles têm em comum. O que todos esses caras têm em comum? Eles têm em comum, ó, o raiz de 2. Se eles têm em comum o raiz de 2, eu faço o tal do coloco em evidência. Então eu coloco o raiz de 2 aqui, ó, separadinho. Quem que está acompanhando o raiz de 2 nesse caso aqui? O número 5. Então eu coloco o 5 aqui. Quem que está acompanhando o raiz de 2 aqui? O menos 3. Então eu coloco o menos 3 aqui. Quem que está acompanhando o raiz de 2? O 7. Então eu ponho o 7 aqui. Quem que está acompanhando o raiz de 2? Ninguém. Então eu vou colocar o 0? Não, gente. Tem um aqui fora. Tem um aqui fora. O senhor não tinha um. Você está inventando. Tem um ali fora, tá? Porque 1 vezes qualquer número é ele próprio. Tá bom? É o próprio número. Então aqui tem o número 1 escondido. Esses caras todos estão multiplicando o raiz de 2. Você quer ver? Eu vou voltar, vou fazer todo o processo, ó. O raiz de 2. Eu vou fazer assim, ó. O contrário, aqui, ó. Ó, 5 vezes raiz de 2 dá quanto? 5 raiz de 2. Só para você ver. 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. 7 raiz de 2 mais 7 raiz de 2. 1 raiz de 2 mais raiz de 2. Se eu não tivesse esse número 1zinho aqui, não ia aparecer esse último termo. Então ele precisa estar ali. Certo? Então isso aqui você não precisava fazer não, tá? Era só você fazer isso aqui até agora. E aí o que você faz? Você faz as operações desse cara aqui. Vamos lá. 5 menos 3 já dá pra gente 2. 2 mais 7 dá 9. Com 1 dá 10. 10 raiz de 2. Essa é a resposta. 10 raiz de 2. Letra D. Tranquilo? Essa daqui é o segredo, o número 1 ali fora. E também fazer a decomposição. E também, como que eu posso falar? Simplificar, fatorar as raízes. Vamos lá? Às vezes o aluno não gosta de fazer isso na aula. Mas, cara, infelizmente nas provas, somente de alternativas assim, de marcar o xizinho, sempre vai estar racionalizado, vai estar sempre simplificado as frações, vai estar sempre dessa maneira. Tá bom? Vamos lá na próxima aqui. Juros simples, né? Assim. José, um servidor público, está considerando a compra de um notebook para o uso do seu trabalho no valor de R$ 4.250 e avaliando os juros que incidirão caso ele opte pelo pagamento no cartão de crédito. De acordo com sua análise financeira, a opção mais viável para José parcelar o pagamento em 10 vezes. No entanto, essa opção inclui a aplicação de uma taxa de juros simples. Opa, qual que é a fórmula do juros simples? J é igual a C vezes o I vezes o tempo. JCIT, tá bom? Tudo sobre 100, você pode colocar assim. Ou não precisa colocar o 100, desde que esse izinho que é a taxa, ela já esteja na forma decimal, tá? Eu gosto de colocar o 100 porque é o que aparece ali no problema. Beleza? Quem que é o J? O J é o juros. O que é o juros, professor? O juros é a vantagem financeira por você ter emprestado um dinheiro. Então vamos imaginar, eu vou te emprestar R$1.000. Você me pagar daqui a um mês. Que vantagem que eu vou ter nisso? Entendeu? Essa vantagem que eu vou ter chama juros. Tudo bem? O C ali é o capital. Ou também chamado de principal. É o valor que eu estou emprestando R$1.000 para você. O I é a taxa. É a taxa de juros. Tá? Vou escrever só taxa. Tudo bem? E o T é o tempo. Por quanto tempo eu vou te emprestar isso? E lembrando que a taxa e os juros tem que estar na mesma grandeza. Se eu estou te emprestando por mês, a minha taxa tem que estar ao mês. Se eu estou te emprestando por um ano, a minha taxa de juros tem que estar calculada anualmente. Beleza? Vamos voltar então aqui. Olha lá. Ele está fazendo em 10 vezes, né? Já é o tempo. No entanto, essa opção inclui uma aplicação de taxa de juros de 7% ao mês. Tá legal, ó. 10 vezes é 10 meses. 7% ao mês.
sobre o valor inicial do notebook. Assim, qual seria o valor total pago? Então, eu quero calcular os juros, certo? Porque eu vou pagar o valor do notebook mais os juros. É assim que funciona, né? Então, vou colocar qual é o meu capital? É o valor do notebook, 4.250. Qual que é meu izinho aqui? Quem é o izinho? A taxa. Qual é a minha taxa? 7% ao mês. Aí eu coloco assim, ó, 7%. Tá bom? E o tempo? Qual que é o tempo? São 10 vezes, então são 10 meses. Professor, eu aprendi na escola com outro professor que você não colocava ali o 7%, você colocava 0,07. Que é exatamente, gente, essa divisão, tá? Essa divisão dá esse valor aqui. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 100 ali embaixo. Por quê? Você vai ver agora. Porque, ó, quando eu pego aqui, eu já consigo cancelar, fazer uns cancelamentos. Você vai ver. Ó, eu consigo cancelar esse zero com esse zero de baixo. Esse daqui com esse daqui. Então, o que sobrou para mim? Sobrou 425 vezes 7 vezes 1, dividido por 1. Multiplicar por 1 e dividir por 1 não altera o valor, né? Então, basta eu fazer essa conta aqui, ó, 425 vezes 7. 425 vezes 7. Vamos lá fazer? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 15, 16, 17. Sobe 1. 7 vezes 4, 4 vezes 7, né? Dá um total de 28, mais 1, 29. Então, ele vai pagar esse tudo aqui de juros. Nossa, é caro, hein? Enfim, só que ele também vai pagar o valor do notebook mais os juros. Então, eu tenho que somar aquele 4.250. Somando aqui, dá 5. 7 mais 5, 12. 2 sobe 1. 1 com 9, 10. Com 2, 12. Sobe 1. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7. R$ 7.225 aqui. Letra B. R$ 7.225. Ficou caro, hein, cara? Ficou caro pra caramba. Bom, vamos lá. Essa daqui, questão número 19. Jonas, inclusive é o nome do meu pai, né? Jonas terá uma folga de 4 dias e decide viajar de férias. Ele dividiu o percurso a ser percorrido em 3 trechos. Importante isso aqui, hein? Vou até marcar aqui, ó. 3 trechos. No primeiro trecho, viajou a uma velocidade de 100 km por hora, constante de 100 km por hora. No segundo, a 50 km por hora. E no terceiro, a 80 km por hora. O primeiro trecho corresponde a 1/4 do percurso total. Opa, vou fazer um desenho. Então, nós temos aí... Certo? Beleza? O primeiro trecho corresponde a 1/4 do percurso total. Então, eu vou dividir esse percurso aqui em 4. Eita, divisão boa minha, hein? Nossa. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Aí, ó. Né? O primeiro trecho corresponde a 1/4 do percurso total. Então, já que é 1/4, esse carinha aqui. Legal, né? Lembrando que o primeiro trecho ele andou a 100 km por hora. Então, eu vou colocar aqui 100 km por hora. Beleza. Enquanto o segundo trecho corresponde a 1/3 da distância restante. Então, a gente esquece por um momento esse cara aqui, ó. E aí eu vou pegar 1/3. Mas que maravilha, porque já está dividido em 3. Então eu vou pegar 1/3, vou pegar uma partezinha dessa outra, né? Vou pegar a outra partezinha ali. Então ficou muito bom, porque eu vou pegar uma partezinha aqui, ó. E ele está andando a que velocidade? Nessa daqui. No segundo, 50 km por hora. Então aqui ele está a 50 km por hora, tá? 50 km por hora significa que você anda 50 km dentro do tempo de 1 hora. Excluindo o primeiro trecho, né? Considerando que a distância total a ser percorrida é 200 km. Beleza, ele não passou a informação do nosso último trecho. Não passou a informação disso aqui. Correto? Mas a informação que a gente tem é que ele é 80 km por hora.
Então, vou colocar aqui 80 km por hora, beleza? Esse cara todo aqui. Tranquilo, né? Bom, e também que tudo isso dá 200 km. Então, vamos imaginar aqui, se foi dividido em 4 pedaços, 4 trechos, e ao todo é 200, quantos quilômetros são cada um dos trechos? É só a gente pegar o 200 e dividir por 4, que vai dar 50. Então aqui ó, é 50 km. Opa, 50 km. E aqui são 2 trechos, né? Nessa partezinha aqui são 2 trechos. Então é 50 aqui nessa parte e 50 nessa outra. Então aqui é 100 km. Certo? Aqui é 100 km. Tranquilo? Tá escrito aí, né? Observe, aliás, qual foi o tempo estimado para percorrer todo o percurso. Observe que se a velocidade do veículo é 100 km por hora, isso significa que ele é capaz de percorrer 100 km a cada hora. Tranquilo, né? Ele quer saber quanto tempo gastou aí. Bom, vamos lá no primeiro trecho. O primeiro trecho é 100 km, ele gasta em 1 hora. Só que ele percorreu 50 km. Ele percorreu metade, né? Então ele gastou quanto tempo? 30 minutos, correto? 30 minutos. Deixa eu fazer aqui. Vou colocar de azulzinho. Então ele gastou aqui, ó, 30 minutos. Por que 30 minutos, professor? Porque para ele gastar 1 hora, ele tinha que percorrer 100 km. É 100 km em 1 hora, mas só que ele andou 50, então ele andou metade do tempo. Metade da distância, então ele vai economizar metade do tempo. 30 minutos, ok? Essa segunda, ó, 50 km por hora, ele andou 50 km. Então, quanto tempo ele gastou ali? 50 km, ele gasta 1 hora. E ele andou 50 km, então ele gastou 1 hora. Correto? 1 hora no segundo percurso. E aqui nesse terceiro percurso? Aqui a gente pode utilizar a regra de 3 para resolver. Como? Ó, eu tenho 80 quilômetros, eu faço em 1 hora. 1 hora eu vou chamar de 60 minutos. Se eu andei 100 quilômetros, quantos minutos eu vou gastar? E é uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a gente já pode multiplicar cruzando. Então fica aqui, ó, 80, deixa eu mudar a câmera aqui. 80x é igual a 62 zeros. X é igual a 62 zeros, que é 6.000, dividido por 80, a gente pode vir aqui, ó, e cancelar. Então, faz 600 dividido por 8, que dá 75. Então, ele gastou aqui 75 minutos. Professor, quanto que é 75 minutos em horas? É 1 hora. 1 hora é 60 minutos, correto? 60 minutos. Então, eu tinha 75. Tirei 60. Sobrou quanto? 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Tranquilo? Então, ele quer saber quanto tempo gastou. Basta eu somar esse e esse daqui. Então, ó, 1 hora mais 1 hora, 2 horas. 30 minutos com 15 minutos, 45 minutos. Opa! 2 horas e 45 minutos. 2 horas e 45 minutos. Letra C. Vamos lá para a nossa última questão e talvez a questão mais difícil que nós tivemos aí no IF 2025, tá bom? Essa foi a mais difícil. Essa daqui você vai ter que fazer aproximações. Essa daqui você vai trabalhar com raiz aproximada. Então ela é um pouquinho dificinho de se trabalhar, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. João deseja cercar seu terreno retangular, cujo dobro de um dos lados é 3 metros maior que o outro. Eita! Então vamos lá, vamos desenhar esse cara aqui, tá? Vamos começar desenhando esse cara. Já que o terreno ali você está falando que é retangular, então eu vou desenhar ele aqui. Um dos lados eu vou chamar de x, correto? E o outro lado, olha lá, o dobro de um dos lados é 3 metros maior que o outro. Então, o dobro de um lado é 3 vezes maior do que o outro. Então, é mais 3.
certo? 3 metros maior do que o outro. O dobro de um lado é 3 metros maior do que o outro. Eu não quero saber o valor do dobro do lado. Eu não quero saber o valor do dobro do lado, pessoal. Eu quero saber qual é o tamanho do lado. Eu não quero saber o dobro. Então, para eu saber o tamanho do lado, já que eu estou trabalhando com dobro, basta eu dividir esse cara por 2. Então, eu vou dividir esse cara por 2. 2x mais 3 dividido por 2. Quando eu faço a divisão por 2 dessa maneira, eu estou pegando e estou dividindo esse cara aqui por 2, que dá o próprio x, tá? E estou dividindo também o 3 por 2, que dá 1,5. Perfeito? Então, esse é o outro lado, x mais 1,5. Se não entendeu, dá uma voltadinha e capta aí o que o professor falou. Perfeito? Bom, vamos continuar aqui. Ó. O terreno tem uma área de 65 metros quadrados. Vou escrever aqui, ó, 65 metros quadrados. Além disso, Cícero, um amigo de João, se ofereceu para construir uma cerca, cobrando R$ 2,50 por metro se o perímetro do terreno for superior a 30 metros e R$ 3,00 se for inferior a 30 metros. Qual foi o valor que João pagou? Então, a gente tem que descobrir se é maior que 30 metros esse perímetro ou menor, e para depois multiplicar por aquele valor ali, que é R$ 2,50 ou R$ 3,00 no caso, tá? O que a gente tem mais de informação? A gente tem a área desse cara. Então, como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então, basta eu multiplicar esse cara aqui, ó, x mais 1,5 multiplicado pelo próprio x. Isso aqui vai me dar a área, que é 65. Não é isso? É isso mesmo, tá bom? Então, vamos resolver essa questão aqui, essa operação. Eu vou só colocar ela aqui para o lado, tá? Vou cortar aqui, mandar ela aqui para o lado, que vai ocupar um pouquinho de espaço aí para a gente resolver essa questão. Aqui é uma equação, né, que a gente vai fazer distributiva, x vezes x, x ao quadrado, 1,5 vezes x, 1,5x, é igual a 65. Para ficar exatamente uma equação do segundo grau, eu vou passar o 65 lá para o primeiro membro. X ao quadrado mais 1,5x menos 65 é igual a zero. E aí a gente tem uma equação do segundo grau, né? Bhaskara nele. Então, bora para o Bhaskara nele. Vou identificar quem é o A. O A é 1, é o cara que acompanha o x ao quadrado. O B é o cara que acompanha o x, 1,5. E o C é o cara que está sozinho. Qual que é a forma de Bhaskara? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A primeira parte, né? Delta é igual... Quem é o B? 1,5 ao quadrado. Tá bom? Não precisa do parênteses, não. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 65. Beleza? Delta é igual... 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Isso aí dá pra gente 2,25. Como eu tenho um sinal de menos aqui no 4 e o sinal de menos aqui, vai ficar positivo. Menos com menos, na multiplicação fica mais. E 4 vezes 65 dá para mim 260. Então, meu delta deu 2,6225. Professor, deu um delta feio, né? Deu um delta feio, cara. Por que você está falando que deu delta feio, professor? Porque a gente vai ter que calcular a segunda parte. Lembra da segunda parte? X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, 2 vezes A. Nós vamos ter que calcular a raiz quadrada desse cara. E aí? Eu acho que essa foi a questão que muitos alunos aí tiveram, talvez, dificuldade, tá? É uma aproximação que nós vamos calcular, porque ela não tem uma raiz exata. E é isso que nós vamos aprender também aqui nesse vídeo. Vamos lá continuar? Substituindo ali. X é igual ao menos B. Quem é o menos B? É menos 1,5 mais ou menos a raiz desse cara que é o delta,
262,25 dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1, que é o próprio 2. Eu vou colocar aqui 2. Certo? Chamar sua atenção para uma coisa. Ó, aqui, tá? Aqui, quando a gente está trabalhando com a fórmula de Bhaskara, o x1 vai pegar, por exemplo, somente o mais, e o x2 vai pegar somente o menos. Porém, a minha resposta com o menos, que é essa que está na tela, ela não vai existir. Não vai ser legal para esse problema nosso. Por quê? Nós estamos trabalhando com medidas, com tamanho. Você concorda que aquela resposta ele vai dar um valor negativo? Ó, você tem menos meio, você deve meio, e você deve um outro valor, e você divide por 2. Você tem duas dívidas dividindo por 2. Ou seja, vai ser um número negativo. Como nós estamos trabalhando aqui com um problema que envolve área, medida, o retângulo e tudo mais, não vai ter um tamanho negativo. Então, nós não vamos utilizar essa daqui, o x que utiliza o menos. Nós só vamos calcular o x que utiliza o mais. Beleza? Então, é só essa que nós vamos calcular. Professor, mas por que você está falando? Por causa disso aí. Porque as medidas têm que ser positivas. Certo? Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui e a gente continuar. Aqui a gente vai ter que pensar como que a gente vai trabalhar esse cara. E eu vou separar um espacinho aqui para a gente trabalhar com esse cara aqui, tá bom? Isso aqui vai ter que ser uma aproximação, que eu tinha dito, né? Então vamos trabalhar aqui, depois eu vou apagar para a gente continuar a nossa operação, tá? A raiz de 262,25. Só para lembrar, o que é uma raiz quadrada, né? Uma raiz. Qual que é a raiz, por exemplo, de 4? É igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Correto? Eu preciso de dois números iguais, né? Dois fatores iguais que multiplicados dê lá o 4, por exemplo. Certo? Então eu tenho o 2. 2 vezes 2, o próprio 4. E aquele 262,25, ele não tem um número assim fácil, bonitinho, exato para a gente calcular. Então a gente trabalha com aproximações. Então, a partir de agora, a resposta não é igual. A resposta, a gente utiliza o sinal de aproximado, certo? Que é uma dízima não periódica, é um número que tem infinitas casas decimais e não previsíveis. Qual é a próxima? Não tem uma previsão. Então, vamos trabalhar aqui. Primeira coisa que eu faço, existem alguns métodos, tá? Esse daqui, para resolver, eu vou utilizar um método que a gente chama de chute. Então, eu vou pensar assim, ó, vou pensar em raízes, potências e raízes que sejam próximas daquele resultado. Então, eu penso, por exemplo, a de 15. O 15 vezes 15 daria que valor, né? Daria 225. Então, a raiz de 225 seria 15. Certo? A raiz de 225 seria 15. 225 está próximo ali do 262? Está próximo. É próximo o suficiente? Não sei, vamos testar 16. 16 vezes 16 dá 256. Aproximou mais. Então a minha resposta aqui vai ser mais próxima do 16. Será que o 17, será que ela estaria mais próxima do 17? Então eu faria 17 vezes 17, que dá 289. Agora só vamos analisar o seguinte. Já ultrapassou, né? Já ultrapassou. Eu tenho lá o 256 e tenho o 289. E eu quero saber onde está localizado o 262,25. Ele vai estar mais próximo desse início aqui, tá? Do comecinho, ó, daqui. Ou ele vai estar mais próximo daqui. Ele vai estar mais próximo lá do começo. Correto? Ou então no meio, vamos pensar que ele está no meio. Será que ele estaria no meio? A gente já pode utilizar a aproximação ali no meio. Né? Pode utilizar no meio. Se fosse 16,5, vamos lá pensar. Se fosse 16,5 ao quadrado, né? Quanto que é 16,5 ao quadrado? É 272,25. Tá bom? Já fiz esse cálculo antes, tá? Para a gente não gastar tanto tempo ali. Então, a raiz de 272,25
é 16,5, tá? Então, seria essa que a gente vai utilizar, o 16,5, beleza? É o 16,5 que nós vamos utilizar, que está bem próximo a esse cara aqui. Tá bem bacana ele. Então, é ela que nós vamos utilizar, perfeito? Esse valor está aproximadamente a 16,5. Então, agora eu volto lá na minha equação e vou substituir aqui por 16,5. Então, x é igual a menos 1,5 mais 16,5, tudo isso dividido por 2. Agora, 1,5 menos 16,5 dá 14, é isso, dividido por 2 vai dar 7, beleza? 14 não, 15 aqui, ó, 7,5, tá bom? Opa, vou utilizar aqui, ó, aproximado. Tudo isso agora é aproximado, porque essa raiz é não exata, então é tudo aproximado, beleza? Então eu tenho ali 7,5. Então esse 7,5 vai ser quem? Vai ser o meu x, aproximadamente o valor de x. Então esse lado aqui, ó, do meu terreno é 7,5. E esse outro lado aqui é 7,5 mais 1,5. Dá quanto? 7,5 mais 1,5 dá 9. Correto? Bom, feito isso, eu consigo o quê? Calcular o perímetro da minha figura. Porque aqui também vai ser 9 metros e aqui 7,5. Pessoal, vou voltar a falar com vocês. É tudo aproximado a partir de agora, tá bom? É tudo uma aproximação. Porque aquela raiz é não exata. É aproximado. Tudo bem? É tudo aproximado agora. Então, eu vou calcular o perímetro, né? Seria 9 mais 9 aqui dá 18, mais 7,5 mais 7,5 dá 15, né? 18 mais 15. 18 mais 15 dá um total de 33, né? 33. 33 metros é o perímetro. Então, eu volto aqui no meu problema e analiso o seguinte, ó. Cícero, um amigo de João, se ofereceu para construir a cerca cobrando 2,50 por metro se o perímetro do terreno for superior a 30. E é superior a 30, né? Deu aqui que é 33. Então, ele vai cobrar 2,50. Então, eu vou multiplicar por 2,50. 33 vezes 2,5. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 3, 15, 1, 16. Mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Somando ali. 5, 12, sobe 1. 6, 7, 8. 82. Uma casinha decimal, 82,50. Letra E. Aqui, letra E. Beleza? Gente, vou voltar a falar com você. São aproximações. É uma questão complicadinha, tá? É uma questão complicadinha aí de ter feito essas aproximações. Eu confesso para vocês que essa daí é uma das questões mais difíceis que teve nas provas do Instituto Federal dos últimos anos. É aproximações, tá? Então, espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha acertado muita questão. Comenta aqui embaixo quantas você acertou por área. Coloca por área, português, conhecimentos gerais, matemática, coloca lá e coloca de que cidade que você é pra gente mais ou menos saber quanto que tá acertando. E também comenta se eu te ajudei aqui na preparação 2024/2025. E um abraço para você e boa sorte.